Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém. A nossa mensagem de hoje vai ser no comecinho da carta que Paulo escreveu para os nossos irmãos, os Tessalonicenses. Então, te convido a já ir abrindo a sua Bíblia para a gente fazer a leitura desses primeiros 10 versículos da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos estudado aos domingos pela manhã com os nossos jovens e alguns adolescentes, que tem invertendo essa proporção, a gente fala para os adolescentes e alguns jovens, hoje são os nossos jovens e alguns adolescentes, uma leitura e uma mais panorâmica das Escrituras e como a gente interpreta alguns livros literários nas Escrituras. A gente tem pensado um pouco a respeito das cartas. E uma das coisas que a gente observou é que nesse primeiro século, os escritores das cartas, eles colocavam logo no começo, de forma compensada, assim, um resumão de muito que ele trabalharia no restante da carta. Então, quando a gente fizer a leitura desse começo da carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, prestando atenção, você vai ter uma ideia do que ele vai trabalhar daqui para frente. Então, façamos a leitura da palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Esse, então, é o primeiro capítulo de Paulo aos Tessalonicenses. A nossa reflexão hoje vai passar um pouco sobre essa ideia. Qual que é a história que te motiva? Isso porque as histórias nos motivam. Você já deve ter lido algum livro, alguma história, algum conto, assistido algum filme, uma curta-metragem que, ao fazê-lo, mexeu com você. Já deixou você, talvez, te deu vontade de estudar, você viu, olha, tem que descobrir qual que é esse, né, para passar para os nossos jovens. Nossa, isso dá vontade de estudar, ou dá vontade de se organizar, ou dá vontade de fazer uma coisa diferente. E tem um ator chamado Will Smith, conhecidíssimo, que fez vários filmes que têm essa temática, que empolgam a gente quando a gente assiste, fala, poxa, depois de assistir esse filme, eu vou ter que voltar para casa e rever algumas coisas. Eu fiquei com vontade de fazer coisas novas. Um desses filmes, muito prestigiado, e alguns indicam até como a melhor atuação do Will Smith, é o famoso A Procura da Felicidade. Eu acho que você já deve ter assistido esse filme. Um filme muito emocionante, que conta ali a história real do Chris Gardner, que era um homem que passava por muita dificuldade na vida, com sua esposa e seu filho pequeno de 5 anos, e com muita dedicação, muita perseverança, muito esforço, ele consegue ali ter uma reviravolta na vida dele. E essas histórias, elas vão mexendo com a gente fica pensando, nossa,
esse homem passou por tanta coisa, e essa história é real. Eu vou dar uma reorganizada. Acho que está na hora de eu correr atrás de algumas coisas também. Acho que está na hora de eu ser um pouco mais perseverante nos meus projetos, ter um pouco mais de foco. Quando nós temos contato com essas histórias, elas normalmente nos motivam. Elas fazem com que a gente seja convidado a sair do lugar. E quando a gente lê esse primeiro capítulo aqui da carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos algumas histórias aqui que estão trabalhando também com um pouco dessa ideia de motivação, e eu quero ver com vocês algumas delas rapidamente. E quando a gente pensa nessas histórias, a primeira delas é o contato de Paulo com os irmãos em Tessalônica. Esse contato está registrado lá em Atos, no capítulo 17. Talvez você já tenha passado por esse texto. Se você já fez a leitura do Novo Testamento, acabou os evangelhos, entra em Atos, e você chegando no capítulo 17, você vê esse contato. Paulo está lá em sua viagem com Silas, anunciando o evangelho, passeando por toda a região ali do Império Romano, e eles chegam nessa cidade, e chegando lá eles fazem o que eles sempre faziam. Vão até o congresso onde os judeus estavam reunidos, e começam a apresentar o evangelho. E algo que também era muito comum aconteceu lá. O pessoal não ficou feliz. Porque eles chegaram lá contando a respeito de uma história, de um novo rei que veio para governar sobre tudo. E ele conseguiu provocar dois grupos ao mesmo tempo. Os judeus, que não aceitavam Jesus Cristo como rei, e também o Império Romano, que já tem um rei, que é César, onde já se viu um novo rei. Então esses dois inimigos históricos se unem, Roma e os judeus, para se voltarem contra Paulo e Silas. E eles aí entram até na casa de Jason e falam: onde estão esses homens? A gente tem que dar um jeito neles. E de repente eles escapam dali, vão para Bereia, vão para uma outra cidade. E uma perseguição veio sobre eles por causa disso. Mas essa passagem deles por lá, o momento que Paulo e Silas passam com eles, compartilhando a respeito da história de Cristo Jesus, quem é Jesus, o que Jesus fez, tem um impacto enorme naquela cidade. Um impacto enorme. Tanto que nós vemos aqui que algumas coisas começam a acontecer no meio deles. Então, Paulo depois recebe mensagem de Timóteo: olha, passei por lá, lembra que a gente passou lá na cidade de Tessalônica? Lembra que vocês passaram por lá? Lembra que aconteceu algumas coisas lá que eles perseguiram? Olha, eu tenho notícias de lá. Paulo, como que está o povo por lá? E das notícias vem isso. Algumas características desse povo lá em Tessalônica. O texto fala para a gente no versículo 5, 3 motivos pelos quais Paulo orava a Deus: o trabalho, o esforço e a perseverança. Eram 3 características muito fortes no meio dessa igreja. Bom, eles, ao ouvirem o Evangelho, parece que essa mensagem fez tanto sentido para eles, eles creram tanto que eles se moveram em resposta a essa mensagem. Eles trabalharam para que o Evangelho fosse expandido. E a gente vê isso sendo relatado ali para frente, nos versículos 9 e no versículo 10, toda a região. Eles não conseguiram ficar parados ao ouvirem a história de Jesus Cristo, o novo rei. E eles então trabalharam, movidos ali pela fé. Diz também que eles se esforçaram, mas não foi um esforço qualquer, eles foram movidos pelo amor. Mas não qualquer amor. Não o amor de um filme de romance qualquer, não. Um amor perfeito que eles mesmos experimentaram no próprio Deus. Esse amor tocou o coração deles e fez acontecer o que a gente acabou de cantar na nossa última música: união. Entre os que se converteram quando Paulo e Silas passaram por lá estavam judeus, gregos e algumas mulheres. E a gente já viu que esse povo não se dava muito bem. Eles tinham suas distinções, os seus próprios deuses, as suas próprias ideias, a sua própria forma de tocar a vida, mas a mensagem do Evangelho uniu esse povo. Eles caminharam juntos, porque independente da história que eles tinham antes desse momento, a partir daquele momento, a partir de terem contato com a história do Evangelho, eles têm um único Deus, um único propósito, uma única missão. Já não importa quem eles eram, ou de onde eles vieram, ou o que eles faziam, mas agora o que importa é quem eles são, o que eles fazem e para onde eles vão. E para onde eles vão está completamente ligado a esse terceiro ponto, que é a perseverança. Eles perseveram na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo sai de lá com Silas, porque a perseguição estava muito forte,
não mudou depois que eles foram embora. A perseguição continuou firme e forte contra os cristãos. Tanto o Império Romano, como os judeus, indo atrás daqueles que declararam crer nessa mensagem de que tem um novo rei chegando no pedaço. Mas eles não dão para trás, eles não amarelam, eles não recuam. Muito pelo contrário, eles perseveram, seguem empenhados, engajados nessa missão, engajados nessa tarefa, mesmo com pessoas sendo presas, mesmo com pessoas sendo perseguidas, mortas, eles não desanimam, porque eles têm um alvo muito claro para onde eles vão chegar. Eles sabem para onde eles estão indo, eles estão aguardando o retorno de Cristo Jesus. Então, essas 3 características fazem parte desse povo que, movido por isso, movido por essa mensagem, começa a construir uma grande história que vai impactar toda ali a região da Acácia, a Macedônia e até outros povos que estão por perto. É uma história que move, é uma história que impacta a vida deles. Mas esse movimento, esse impacto é resultado do que a gente viu sendo apresentado ali no versículo 9 e no versículo 10. Que é exatamente a mensagem do Evangelho. A mensagem que faz com que eles abrissem mãos dos seus ídolos, adorassem unicamente a Deus e fossem movidos a servir a esse Deus único e verdadeiro e ter toda a sua esperança, expectativa, todos os seus projetos pautados nessa jornada. Fez sentido para eles a história de um Deus que cria todas as coisas boas, perfeitas, sem falha. Coloca ali a humanidade para administrar tudo isso, mas a humanidade pisa na bola, erra feio, a humanidade peca. Nada mais é do que, no lugar de fazer a vontade do Deus, que fez tudo perfeito, fazer a sua própria vontade. Vemos surgir ali um dos primeiros ídolos e mais famosos da história da humanidade, somos nós. Quando optamos por fazer a nossa vontade acima da vontade de Deus. Adão e Eva caíram nesse erro. E esses ídolos foram tomando formas, jeitos, foram mudando e percorreram a história do povo de Israel. Se você ler todo o Antigo e Novo Testamento, você vai ver a presença deles por ali, atrapalhando a caminhada do povo de Deus, atrapalhando a história da humanidade. Justificando o que a gente vê, por exemplo, muito presente nos nossos dias, como a gente orou nisso, o que tem acontecido lá no Oriente Médio, no Afeganistão, onde pessoas que têm poder, recurso, armas, vão oprimir outras pessoas e obrigá-las a fazer o que não querem, porque eles podem, querem exercer toda a sua autoridade através de formas que são terríveis e obrigando coisas terríveis. A maldade se espalha pela terra, a corrupção, a exploração, fruto do pecado. E a gente fica desesperado com a solução disso e tenta correr atrás. A gente tenta trazer paz através da guerra, foco e organização para o mundo melhor e de repente nada disso faz sentido, nada disso funciona, parece que nada encaixa, porque realmente nada encaixa. Nada do que a gente faz é capaz de mudar o fato de que estamos com um mundo completamente bagunçado e destruído por causa do pecado. Então Deus se move na nossa direção e vem resolver esse problema enviando o seu Filho Jesus, que vai pagar pelos nossos erros. Ele vem e vem nos mostrar o que é ser humano de verdade, vivendo em comunhão com Deus, uma união perfeita com o Pai, desfrutando de paz apesar das circunstâncias, desfrutando de um amor perfeito, de toda a sabedoria, todo o ensinamento que o próprio Deus perfeito tem, e compartilhar isso com as pessoas. Esse que é morto e ressurreto, e que vence a morte, e que começa a partir desse movimento incluir pessoas para o seu reino, e desfrutar do que Ele me oferece. Estar com o Pai, desfrutar da sua sabedoria, do seu ensinamento, do relacionamento com Ele. É essa mensagem que fecha na cabeça deles, que Deus atua, que Deus aplica no coração dos irmãos na Tessalônica e que muda. Mas quando essa mensagem ela é apresentada, a gente só tem duas opções, duas coisas que podem acontecer. A gente viu isso acontecendo em Tessalônica, lá em Atos, no capítulo 17, e isso acontece até nos dias de hoje. Sempre que alguém é exposto à mensagem do Evangelho, essa pessoa pode entender essa mensagem e abraçar essa caminhada com Deus,
Ou, ao ouvir essa história de que tem um novo rei, ela não gosta disso e faz o que a gente viu na história quando chegou em Tessalônica, surge uma guerra com Deus, uma perseguição contra esse povo. Não há outra resposta. Não há como você ficar indiferente à exposição ao Evangelho. Não tem como você ficar neutro. Olha, eu ouvi a mensagem do Evangelho e eu não estou muito preocupado com isso. Só são duas posturas que são adotadas quando a gente expõe o Evangelho para alguém. Ou essa pessoa se arrepende dos seus pecados e entra para o reino, ou ela entra em guerra contra o rei, que está tentando tirar o trono da vida dela. São as duas únicas posturas que a gente encontra. Que vai muito ao encontro do que a gente vê, quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 30, quando ele diz assim que quem não é por mim, é o quê? É contra mim. Tem uma terceira opção? Parece que não. Quem não é por mim, é contra mim. Tanto que quem comigo não ajunta, espalha. Então, se você não está comigo, movido no reino, trabalhando com o reino, nessa mesma jornada, nessa mesma missão, nessa mesma visão, você está contra mim, atrapalhando o reino, atrapalhando o meu projeto, atrapalhando o que eu vou fazer na terra. Não tem um caminho do meio, não tem uma terceira via. E eu acho muito legal isso, porque quando a gente olha na história de Tessalônica, esses irmãos que entenderam essa história, foram motivados por essa história, que se engajaram com Deus nesse mesmo projeto, nessa mesma missão, tiveram a oportunidade de ver muitas outras histórias sendo transformadas, outras vidas sendo alcançadas e sendo transformadas também. O que traz para a gente refletir nos nossos dias e na nossa vida e na nossa história a respeito da nossa caminhada. Lembramos hoje dos 162 anos que foi celebrado nessa semana, que começa ali com a história de Simon chegando no Brasil esse tempão atrás. Se você lê a história de Simon, é muito legal, é muito empolgante. Eu lembro de ter feito um trabalho no seminário, ouvia na igreja um pouco a respeito dele, mas quando eu vi o que ele fez com a tipografia, com a gráfica da época, eu falei, nossa, que legal, que criativo, como que ele usou esse recurso, dessas ideias, como que ele deu voz para pessoas que não tinham voz. Que legal esse movimento, e aquilo mexeu comigo, aquilo me motivou. Quando você conversa com alguém que está alinhado com o Evangelho, que está aplicando a vida dela na expansão do reino, isso mexe com você também. Isso também te motiva a entrar nesse movimento, participar junto com ela e não perder mais tempo. Organizar o seu foco, o seu projeto, a sua agenda, a sua vida em torno dessa missão. E quando as pessoas olham para a nossa vida? E quando as pessoas olham para a nossa história? Ao que a gente as motiva? Qual é o sentimento que desperta na vida delas? Será que a gente consegue despertar esse mesmo sentimento que o Salmo desperta na gente? Ou que outros irmãos e irmãs ao longo da história têm despertado na gente, como a gente vê na igreja de Tessalônica? A gente tem muitos modelos aqui em Aliança de pessoas que têm se envolvido seriamente com isso. E é gostoso bater um papo. Dá o exemplo só do mais antigo, que daí não tem nem como ficar citando vários anos, a gente tem aqui sentado no fundo aqui o seu Silas, que está há 162 anos, não chegou a 162 anos, há mais de 50 anos, ele é bielétrico aqui na Aliança, servindo ao rei, servindo ao reino. E se você vai lá debater com ele a respeito de compromisso da vida cristã, isso mexe com você. Você fica se perguntando sobre como tem sido a sua caminhada ministerial, né? Nossa, eu vou poder daqui 50 anos falar assim, eu já sou biemédico em tal ministério, né? A gente só vai poder contar isso se a gente está nessa caminhada, nessa jornada, e essas histórias mexem com a gente, nos desafiam, nos estimulam a fazer isso. E eu queria que a gente parasse um pouco para pensar a respeito disso. Como essas histórias têm mexido com a gente? Se o Evangelho, se a maior e mais importante história da humanidade tocou a sua vida e te fez se render a esse rei, você automaticamente está participando com ele dessa jornada. Você tem construído uma história que também vai estimular e empolgar a vida de outras pessoas ministerialmente dentro do reino de Deus? Se não, lembre-se de algumas histórias, de algumas pessoas e traga isso agora para que você possa também fazer parte dessa jornada. Vamos passar um tempinho, baixando a nossa cabeça,
refletindo a respeito disso, e a gente ora logo após para encerrar. Deus querido, nós louvamos a Ti pela história da salvação, a história do Evangelho, que chegou na humanidade através de Cristo Jesus, nos trazendo essa ótima notícia de que há solução, que há possibilidade de estar novamente conectados ao Senhor, ligados a Ti, fazer parte da Sua família. E essa mensagem enche o nosso coração com uma esperança futura, que é o retorno desse mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem para estabelecer de uma vez por todas o seu governo sobre tudo e sobre todos. E nesse intervalo, entre a primeira e a segunda vinda, o Senhor deixou aqui a sua igreja para participar contigo dessa história de anunciar as boas novas, de caminhar como um povo unido, de caminhar como um povo que está comprometido a servir ao próximo, a amar o próximo, a acolher o próximo, a se engajar contigo, a responder ao amor e a toda a graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. A gente louva o Senhor pela vida de homens e mulheres no decorrer da história que abraçaram, Deus, esse projeto e que viveram isso de forma tão intensa que, ao ler a história da vida deles, isso mexe com a gente e também nos estimulam a imitá-los em muitas coisas. Mas que sejamos nós, aqui de Aliança, parte desse grupo também. Que, no fim da nossa caminhada por aqui, ao compartilhar a respeito da nossa história, de como a gente se envolveu, de como a gente trabalhou junto contigo na expansão do seu reino, que a nossa história possa também gerar esse sentimento no coração de outros homens e mulheres que farão isso de geração em geração, até que Jesus Cristo volte. Mas, Deus, que nenhuma atitude, projeto, ideia, esforço, dedicação surja, se não motivada pela mais importante das histórias, que é o Evangelho. Que toda a nossa dedicação, que todo o nosso empenho, que toda a nossa organização possa ser em resposta a essa compreensão do seu amor derramado sobre nós, que tem transformado as nossas vidas e nos chamado a participar junto contigo disso, Deus. Que o Senhor seja, Pai, nos guiando nesse sentido, trabalhando conosco. Sabemos, Deus, que os tempos não são fáceis, a gente passa por tempos difíceis por vários motivos no nosso país, na sociedade, e a gente tem muitas preocupações com todas as instabilidades que nos cercam, mas a gente sabe, Deus, que a igreja em Tessalônica não estava assim tão diferente, talvez em alguns pontos até mais complicado, onde eles temiam pela sua vida, pela sua segurança, e motivados pelo seu amor, perseveraram na esperança do reencontro com Cristo Jesus. Que possamos também, Deus, estar contigo, firmes. O Senhor siga nos sustentando, nos capacitando, que o Santo Espírito siga, Deus, distribuindo dos seus dons, das habilidades, para que o seu reino siga se estruturando, se desenvolvendo, acontecendo, aqui, no presente, aqui e agora. E Deus, que sejamos sempre motivados, mantendo os nossos olhos nessa esperança futura, certa, para o retorno de Jesus Cristo. Nós pedimos em nome de Jesus.
Amém. Muito bem. Irmãos, que Deus abençoe muito vocês. E, ao irem para casa, queria que vocês tentassem lembrar de algumas histórias que vocês já viram aqui em Aliança, que olha, se você fosse contar, isso talvez motivaria algumas pessoas a se engajarem, a trabalharem, e talvez a sua história possa fazer parte desse pacote todo aí, né? Eu sei que tem vários aqui que entram nesse sentido. Que a gente possa realmente participar ativamente desse reino de Deus, da expansão desse Evangelho. Mas nada disso vai acontecer de forma legal se o próprio Deus, Deus da missão, não estiver conosco. E é por isso que, como ministro do Evangelho, eu rogo que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito esteja com cada um de vocês, enquanto nós aguardamos com toda certeza e esperança o retorno do nosso Rei Jesus. Amém. Deus abençoe e boa semana.